O Ministério Público do Estado apresentou recurso à Justiça para evitar redução da frota de ônibus do transporte público nos horários de pico em dias úteis. E sobre o assunto, eu vou conversar agora via internet com a promotora de Justiça, Eusa Missano. Promotora, muito boa noite para a senhora. Qual o objetivo desse recurso? Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os telespectadores da TV Atalaia. O Ministério Público vem lutando muito desde o mês de abril, onde os primeiros decretos foram apresentados e um dos primeiros decretos, né, do município de Aracaju, ele estabelecia a redução da frota em 30%, mas respeitando os horários de pico, ou seja, nos horários de maior concentração e movimentação da população, esses veículos deveriam circular, essas empresas deveriam colocar sua frota integral em circulação. Lamentavelmente, isso não estava sendo cumprido, o que fez com que o Ministério Público ajuizasse a ação civil pública exatamente para cumprimento do decreto. Houve a concessão da liminar, determinando que a frota fosse restabelecida em sua integralidade nos horários de pico, mas o que aconteceu é que o município de Aracaju editou novo decreto posterior, agora sim, estendendo para todo o horário a redução da frota. Com isso, o Ministério Público entende, e aí caiu, evidentemente, aquela concessão de liminar, aquela medida que a Justiça havia determinado que estava com base no decreto. Então, o Ministério Público, mais uma vez, na continuidade dessa luta para tentar atender a população, ajuizou nova ação civil pública, dessa vez pedindo a nulidade do decreto do município, porque não havia, na visão do Ministério Público, embasamento técnico-científico e, lamentavelmente, nós não conseguimos essa liminar, então o Ministério Público imediatamente interpôs um recurso, agora estamos aguardando a manifestação do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça do nosso Estado, que temos certeza que será sensível a essa situação, porque nós temos a população mais vulnerável. Nós acabamos de assistir uma reportagem que fala dos bancos, das aglomerações, que é o terceiro lugar onde nós temos maiores índices de contaminação, e o transporte urbano, Gilvan, é o segundo. O primeiro, os hospitais. Segundo, o transporte urbano. Então, precisamos adequar essa realidade, principalmente para proteger essa população que não tem opção, precisa sair de casa, precisa ir trabalhar e sofre o constrangimento de estar sendo transportado numa situação de insegurança. Seria um risco à população, né, doutora? Exatamente. E eu fico imaginando, né, o que passam esses trabalhadores e essas pessoas. Será que alguém imagina que as pessoas estão indo às ruas, né, ou estão procurando fazer as suas atividades, ou porque querem passear dentro de um ônibus aglomerado? As pessoas estão ali porque precisam estar. Então, eu fico imaginando a sensação de insegurança que devem passar essas pessoas, né, no instante, por estarem sendo transportadas dentro de uma situação que pode gerar uma insegurança, porque por mais que haja controle por parte das empresas no que pertine à segurança, mas há aglomeração, há pessoas transportadas em pé, inclusive contrárias à portaria do Ministério da Saúde, que estabelece o distanciamento. Então, tudo isso é essa luta que vem sendo empreendida pelo Ministério Público, mas é importante que a sociedade saiba que vamos continuar lutando, vamos continuar para que a gente consiga dar, então, esse transporte de qualidade, pelo menos nos horários de pico, haja uma maior concentração de veículos para atender a população. E enquanto durar a pandemia, né, doutora Eusa? Isso, todo esse processo, Gilvan, ele diz respeito à situação da pandemia, né? Lamentavelmente, alguns serviços que a população já vinha reclamando e que o Ministério Público já vinha ao longo desses meses e desses anos pelejando com essas situações, né? Quem não lembra de ações movidas pelo Ministério Público para a melhoria do transporte público, áreas de abrigamento, de proteção das pessoas, ou seja, reforma dos terminais. E o que aconteceu? Lamentavelmente, com esse processo da pandemia, aquilo que já estava com problema, houve a tendência a piorar. Então, o que a gente quer, na verdade, nesse momento é proteger a população. Esse é o papel do Ministério Público, fazer com que nós afastemos o máximo possível a população do risco de contaminação pelo novo coronavírus e assim a gente conseguir manter pelo menos o mínimo de estabilização desses pacientes para que a gente consiga pelo menos diminuir essa curva ascendente que nós estamos de contaminação.
Doutora Elza, há poucos instantes nós exibimos uma reportagem aí justamente falando sobre os bancos, né? O público nos bancos, que não existe aquela fiscalização. O que é que a senhora tem a dizer sobre esse assunto? Gilvan, em abril nós emitimos a primeira recomendação, que foi para todas as instituições bancárias, né, para que mantivesse o cumprimento das normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias e de saúde, manter distanciamento, fazer demarcação no piso, fazer o controle interno e externo. Logo depois, nós tivemos todo aquele comprometimento envolvendo os bancos, o banco que estava ali fazendo a entrega do auxílio emergencial, que foi a Caixa Econômica. Centralizamos os nossos esforços ali para que a população fosse bem atendida. Agora nós já estamos voltando a observar a movimentação nas agências bancárias, inclusive na capital. Então, acabei de assistir a reportagem onde as equipes competentes e os fiscais, inclusive do PROCON, que tem feito um excelente trabalho, estão efetivamente fazendo todo o processo de monitoramento. Amanhã, segunda-feira, vamos oficiar para que todos esse resultado, esses relatórios de fiscalização possam ser encaminhados ao Ministério Público para adoção de providências. Pedimos à população, como disse a presidente, e nessa necessidade, encontrando aglomeração, encontrando situações como essa vista, que possa denunciar aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Doutora Elza, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Estado. Uma boa noite para a senhora, viu? Olha, em nota sobre a redução do número de ônibus do transporte coletivo, que a doutora Elza falou há poucos instantes, a SMTT de Aracaju informou que a frota permanece reduzida conforme o decreto municipal para manter o isolamento social. A SMTT diz ainda que, desde o início da pandemia, vem adotando medidas de proteção aos usuários, como a disponibilização de álcool em gel nos terminais e pias extras para a higienização das mãos.